E vamos começar o nosso programa, para você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, com uma reportagem especial. Atenção, todos os dias temos uma matéria especial, uma reportagem especial para você aqui no nosso programa. E hoje, o tema, o assunto da vez será depressão. Para você que nos acompanha, depressão pautada ali no assunto suicídio também, que nesse período de pandemia tivemos uma alta, inclusive, para você que nos acompanha no geral, não falando só de Brasil, tá? A nível internacional, para você que nos acompanha. O repórter Henrique da Silva preparou uma matéria muito especial para você, inclusive falamos com a vereadora Miriam, que também é psicóloga, tá ok? E abordamos vários temas. Atenção, principalmente o deles aí, os sinais. Atenção, você que nos acompanha. Dá pra gente ajudar as outras pessoas, tá ok? E você vai saber de tudo a partir de agora, na reportagem especial do dia, aqui na tela do NPTV Notícias. A depressão já é considerada a doença do século, e com a chegada da pandemia e as mudanças comportamentais impostas pelo novo coronavírus, o número de pessoas que são diagnosticadas com essa doença só está aumentando. E nós não temos ainda números, dados, até porque a pandemia é alguma coisa nova, então números exatos nós ainda não temos, mas a gente vê os reflexos na vida prática, né? Os consultórios mais cheios, as pessoas procurando ajuda, tanto para depressão quanto para síndromes de pânico, né? Crises de pânico. Diante de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente vê um aumento, sim, dos problemas ligados à saúde mental. Não necessariamente só a depressão, né? Mas todos esses outros aspectos também. A depressão não escolhe cor, raça, idade e muito menos classe social. Ela chega de forma silenciosa e perigosa, e na maioria dos casos, a doença só é descoberta em seu estágio avançado. As consequências da depressão podem ser diversos, desde a automutilação à mudança comportamental, mas o que mais preocupa as autoridades e a população em geral é o aumento nos casos de tentativa de suicídio, quando a pessoa não aguenta mais a dor, chegou no seu limite. Mas antes de chegar a esse extremo, a pessoa apresenta sinais de que precisa de ajuda. Sinais que devem ser identificados o quanto antes pela família e amigos. Então, os sinais são vários, né? Depende, claro, também da intensidade disso, mas mudança de humor, mudança de padrão de sono, também de apetite, tem pessoas que perdem apetite, outras comem em excesso. Existe toda uma mudança daquilo que era habitual da pessoa. E principalmente uma perda de energia muito grande. A pessoa vai fazendo tudo arrastado. Ela está tendo grande dificuldade de executar aquilo que era normal nas atividades dela. É principalmente isso. Um afastamento, isolamento social, muitas vezes. Muita tristeza. Tristeza não é depressão, mas ela pode ser uma característica da depressão, né? Eu estou triste não quer dizer que eu estou deprimido. Mas uma pessoa deprimida geralmente vai aparentar e vai se mostrar bem mais entristecido. Identificar os sinais é fundamental para tratar a doença ainda no início. Miriam explica como identificar esses sinais e como agir. A primeira coisa é acolher. A gente tem muita dificuldade de acolher as pessoas nos seus sofrimentos. A gente geralmente ou quer resolver, ou quer dizer, para com isso, deixa pra lá, você tem tudo, ou você tem o que você precisa, ou isso é falta de fé. Essas frases de julgamento devem ser evitadas. O acolhimento feito, olha, você está sentindo, o que está acontecendo, conta para mim, sem julgar, sem dar fórmulas mágicas, mas se colocar à disposição para procurar ajuda junto, porque às vezes a pessoa não tem força nem para procurar ajuda. Isso é bem importante, que o familiar, o amigo que perceba, se coloque à disposição, ouça, porque muitas vezes as pessoas que estão em sofrimento, elas vão dando pistas, é uma frase, é uma postagem, uma coisa mais assim, com um tom de despedida, porque aí a gente já se preocupa porque a pessoa está deprimida e pode estar com ideação suicida, que é esse desejo, né, de encerrar o seu sofrimento de uma forma mais drástica. Então as pessoas dão pistas de que elas estão realmente se sentindo muito mal e sofrendo.
Então, que a gente possa estar mais atento a esses sinais e se colocar ao lado, se dispor a ajudar, né? Evitando esse tipo de frase, né? Você não tem do que reclamar, você tem tudo, ou isso é falta de fé, porque não é falta de fé, ou é frescura. Isso é muito triste e afasta a pessoa fica mais recolhida e mais sozinha, né? E com a pandemia e a paralisação das aulas presenciais e das atividades esportivas, o número de jovens que estão apresentando transtornos mentais aumentam a cada dia. E é aí que a família tem que procurar ajuda profissional. Não só depressão, mas a automutilação também, né? Que é a forma de extravasar o sofrimento agredindo o seu corpo, então você troca uma dor psíquica por uma física. Isso também é bem preocupante, tem aumentado já antes da pandemia, estava preocupante, e agora também porque os jovens perderam sua rotina, né? Seu núcleo de amigos, aquele envolvimento com a escola, a rotina da escola, atividades, tudo isso preenchia a vida não só dos jovens, mas das crianças. Nós estamos preocupados porque tem crianças manifestando já transtornos mentais muito mais cedo do que era comum, por conta desse isolamento e a perda de todos esses referenciais que as crianças tinham. Então, com certeza, os transtornos mentais, não só a depressão, vão se manifestando e nós vamos ver o resultado disso na volta às aulas, né? Que nos preocupa, porque os professores vão pegar esse universo infantil e adolescente com todas essas transformações e sofrimentos vão acontecer e vão aparecer na escola. Procurar ajuda, claro que a família pode dar suporte, ter uma rede de apoio é fonte de proteção, estar junto com um grupo da sua igreja é fonte de proteção, tudo são fatores de proteção que a gente fala, né? Ter um bom envolvimento social, que agora a pandemia nos dificultou, por isso a gente vê o aumento dos casos, que era um fator de proteção, como ele foi tirado, a gente gera mais dificuldades. Mas procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo, dependendo do caso, precisa de um médico, psiquiatra também, precisa de medicação, mas não ter preconceito. Procurar ajuda não é sinal de fracasso, mas é o contrário, de coragem, né? Porque tem muitas coisas para ser feitas para te ajudar. E fica aqui, se você me permitir, a divulgação do Centro de Valorização da Vida, é um trabalho nacional, o número 188 funciona 24 horas por dia, a pessoa em sofrimento, se às vezes no momento que se sinta sozinha e não tenha ninguém naquele momento, ela pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Mas fica o recado, é muito importante, vamos nos acolher mutuamente no sofrimento, a gente precisa desse trabalho de acolhimento mútuo, porque como eu disse, às vezes a pessoa não consegue procurar ajuda sozinha, ela precisa que alguém vá com ela, a leve, abrace a sua causa, né? Que a gente seja solidário com aqueles que estão sofrendo.